Você já sentiu um peso estranho dentro da sua própria casa? Já teve a sensação de que algo invisível está drenando sua paz, provocando brigas sem sentido, noites mal dormidas ou até mesmo um cansaço espiritual inexplicável? Você sabia que espiritualmente o ambiente da sua casa pode estar contaminado? Hoje vamos revelar como um simples ato de fé. O jejum espiritual pode expulsar todo espírito maligno do seu lar e transformar completamente o ambiente onde você vive. O que você está prestes a aprender não é superstição, mas sim um princípio espiritual poderoso, fundamentado na palavra de Deus e praticado desde os tempos bíblicos pelos homens e mulheres que andavam em autoridade divina. Se você quer experimentar uma libertação verdadeira, blindar sua casa contra qualquer influência maligna e fazer do seu lar um lugar habitado pela presença de Deus, fique comigo até o final. Aproveite agora para curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho. Já comenta aqui embaixo, eu creio no poder do jejum. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e alcançar outras vidas que precisam dessa libertação. A Bíblia nos mostra que há uma batalha espiritual acontecendo o tempo todo, mesmo que nossos olhos naturais não possam ver. Em Efésios, aprendemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Isso significa que os conflitos que muitas vezes enfrentamos no ambiente doméstico, desentendimentos constantes, enfermidades, frieza espiritual, medo, podem ter raízes invisíveis. A casa, no plano espiritual, é muito mais do que um local físico. Ela é um território. E todo território é ocupado por alguma presença, ou está cheio da glória de Deus, ou está vulnerável à presença de espíritos malignos que entram por meio de brechas espirituais. Essas brechas podem ser abertas por práticas conscientes ou inconscientes que desagradam a Deus, por objetos consagrados ao mal, por falta de oração e até mesmo por pecados ocultos dentro do lar. Muitos pensam que a presença do mal só se manifesta em formas visíveis como vultos, vozes ou atividades sobrenaturais. Mas a atuação maligna muitas vezes é sutil, silenciosa, progressiva. Um ambiente espiritualmente contaminado pode gerar divisão, causar ataques emocionais, afastar os membros da família da fé, provocar doenças que a medicina não explica, e até despertar medo nas crianças sem razão aparente. É como se o mal encontrasse um lugar confortável para habitar. E o mais alarmante é que muitos estão vivendo dentro de lares assim sem perceberem. Mas há uma solução, e ela começa com a limpeza espiritual. Essa limpeza não é física, mas espiritual, e precisa ser feita com discernimento, com fé, e, acima de tudo, com conhecimento da verdade bíblica. Deus deseja que sua casa seja um lugar de paz, de comunhão, de cura e de refúgio. E isso só é possível quando o Senhor é entronizado no lar. Por isso, é necessário identificar as brechas, fechar as portas abertas e purificar espiritualmente o ambiente. O jejum é uma das armas espirituais mais poderosas que um cristão pode usar para romper cadeias invisíveis, fortalecer o espírito e atrair a intervenção divina. No entanto, muitas pessoas ainda enxergam o jejum apenas como uma abstinência alimentar. Na realidade, ele é muito mais do que isso. O jejum é um ato de guerra espiritual, um grito silencioso da alma que busca a presença de Deus com intensidade e entrega. Na Bíblia, encontramos diversos momentos em que o povo de Deus jejuou para alcançar livramentos, respostas e libertação. Em Isaías, o Senhor nos revela o verdadeiro propósito do jejum. O jejum que escolhi não é antes soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras do jugo, deixar livres os oprimidos e despedaçar todo jugo. Ou seja,
O jejum tem o poder de quebrar cadeias espirituais, libertar pessoas oprimidas e desfazer a ação do inimigo. Jesus, ao ser confrontado com um caso em que os discípulos não conseguiram expulsar um espírito maligno, respondeu: essa casta não pode sair de jeito nenhum a não ser com oração e jejum. Isso está em Marcos. Aqui, ele nos revela um segredo profundo. Existem níveis de opressão espiritual que só são vencidos através da união entre jejum e oração. Não basta orar. Em alguns casos, é preciso sacrificar o corpo e alinhar a alma com o Espírito Santo para obter vitória completa. Jejuar não é apenas deixar de comer. É dizer ao corpo: você não está no comando. É colocar a carne em sujeição, silenciar as vontades naturais e se conectar com o céu. Quando você jejua, você afasta a distração, o barulho do mundo e abre espaço para ouvir a voz de Deus com clareza. E por que isso é tão importante para expulsar espíritos malignos da sua casa? Porque os espíritos das trevas se alimentam do caos, da desordem espiritual e da ausência da presença de Deus. Quando você jejua com fé, você satura o ambiente com a presença divina. E onde há luz, as trevas não permanecem. Onde o nome de Jesus é exaltado com autoridade espiritual, os demônios têm que fugir. O jejum te capacita para isso. Ele é o que te torna sensível às direções do Espírito, fortalece sua fé e te posiciona como sacerdote do seu lar, capaz de tomar autoridade espiritual sobre tudo o que está contaminado. Portanto, antes de começarmos a prática do jejum, você precisa compreender. Você está prestes a usar uma chave espiritual poderosa, usada por reis, profetas, apóstolos e pelo próprio Jesus. E quando essa chave é usada com entendimento e fé, nenhum espírito maligno permanece no território onde ela foi aplicada. Antes de iniciar qualquer jejum, é essencial entender que jejuar sem propósito é apenas passar fome. Por isso, toda preparação deve começar com uma decisão sincera no coração e uma intenção espiritual bem definida. Você está jejuando para purificar sua casa, restaurar a presença de Deus no seu lar e expulsar toda presença maligna que porventura esteja escondida em seu ambiente. A primeira etapa dessa jornada é a preparação do coração. A Bíblia diz que rasguem os seus corações e não as suas vestes, e voltem para o Senhor seu Deus. Isso significa que o jejum não começa na boca, mas no coração. Examine sua vida, peça perdão pelos pecados conhecidos e desconhecidos. Libere perdão para quem te feriu. Feche todas as brechas emocionais e espirituais. Esse arrependimento sincero abre as portas para que o Espírito Santo comece a agir dentro de você e ao redor de você. Depois disso, escolha o tipo de jejum que você irá fazer. Nem todos os jejuns precisam ser totais, como os de Moisés ou Elias, que duraram 40 dias. A palavra nos mostra diferentes formas de consagração, e cada uma delas pode ser adaptada à sua realidade. Jejum total, quando se abstém de qualquer alimento e consome apenas água. Deve ser feito por períodos curtos e com acompanhamento espiritual. Jejum parcial. Você escolhe determinados horários para se abster de alimentos, como das 6 às 18 horas, com oração nesses períodos. Jejum de Daniel. Abstinência de alimentos saborosos, doces, carnes, bebidas e tudo aquilo que envolve prazer físico durante um número determinado de dias. Jejum da alma. Quando você decide se abster de algo que domina sua alma, como redes sociais, televisão, músicas seculares ou qualquer coisa que toma o tempo que deveria ser dado a Deus. Para quem nunca jejuou antes, recomenda-se começar com jejum de um dia, total ou parcial, e ir evoluindo conforme for crescendo em maturidade espiritual. O importante não é a duração, mas a intensidade da busca e a sinceridade do coração.
Um jejum de poucas horas com o coração completamente entregue pode ser mais poderoso do que dias inteiros de abstinência sem propósito. Durante o jejum, separe momentos específicos para orar em cada cômodo da casa, declarar a palavra de Deus em voz alta e entronizar o nome de Jesus no ambiente. Isso não é ritualismo, é obediência espiritual. A Bíblia diz: consagrem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A consagração precede o milagre. O jejum é o preparo para esse mover. Prepare também um pequeno caderno ou bloco de notas para anotar o que Deus te revelar. Durante esse tempo, o jejum afina os sentidos espirituais, e o que você vai discernir pode te mostrar exatamente onde está a brecha espiritual da sua casa. Lembre-se, não é o sacrifício que move o coração de Deus, é a obediência com fé. Jejue com propósito, ore com autoridade e prepare-se para ver o ambiente da sua casa começar a mudar ainda durante o processo. Nem sempre os sinais da contaminação espiritual são óbvios. Muitas vezes, as famílias estão enfrentando batalhas internas, crises emocionais, perturbações e doenças que não conseguem explicar. Mas quando olhamos à luz da palavra de Deus, fica evidente que aquilo que acontece no mundo físico muitas vezes é reflexo de uma realidade espiritual oculta. A Bíblia nos mostra que quando o povo de Israel se afastava de Deus, o território era invadido por inimigos, a terra adoecia e a paz se tornava escassa. Da mesma forma, quando um lar está espiritualmente vulnerável, certos sintomas começam a aparecer como um alerta divino. O primeiro sinal claro é a insônia constante, ou pesadelos repetitivos. A palavra diz que, em paz, me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro. Se há noites mal dormidas, opressão durante o sono, ou sensações de medo ao deitar, algo pode estar perturbando espiritualmente o ambiente. Outro sintoma recorrente são brigas constantes, sem motivo aparente. Discussões que surgem do nada, palavras agressivas, ressentimentos que se acumulam. Tudo isso pode ser alimentado por espíritos de divisão que atuam para destruir os lares. A confusão constante é um dos ambientes preferidos do inimigo, porque onde há divisão, há ausência de Deus. Apatia espiritual também é um sinal silencioso, mas poderoso. Quando ninguém mais quer orar, quando a leitura da Bíblia se torna rara, quando ir à igreja parece um fardo, isso pode indicar que há uma nuvem espiritual cobrindo a casa. O Espírito Santo nunca impõe, mas o maligno se infiltra silenciosamente, roubando o ânimo e criando barreiras invisíveis. Além disso, é comum uma sensação de peso espiritual nos ambientes. Algumas pessoas relatam que sentem arrepios, calafrios ou uma presença estranha em determinados cômodos da casa. Crianças, por sua sensibilidade espiritual, muitas vezes percebem primeiro. Têm medo de ficar sozinhas. Choram sem razão ou dizem que vem alguém no quarto. Esses sintomas, quando analisados separadamente, podem parecer banais, mas quando se repetem e se intensificam, precisam ser tratados com seriedade. Nem tudo é psicológico, nem tudo é emocional. Há sim ataques espirituais específicos que operam para transformar o lar em um campo de batalha invisível. E mais, certos objetos dentro de casa podem ser portais espirituais. Itens trazidos de viagens, presentes de procedência desconhecida, imagens consagradas, livros de ocultismo, filmes e músicas carregadas de mensagens negativas, tudo isso pode servir como âncora espiritual para a presença do mal. Por isso, durante o processo de jejum, é essencial pedir discernimento a Deus para limpar também os objetos e retirar tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. A boa notícia é que nenhum ambiente está além da restauração de Deus. O sangue de Jesus tem poder para purificar não só corações, mas casas inteiras. Quando um filho ou filha de Deus se levanta com fé, com autoridade e com a prática do jejum, o mundo espiritual responde.
E o que antes era lugar de trevas se torna morada de luz. A oração do Pai Nosso é uma das orações mais poderosas e completas que Jesus nos deixou. Ela não é apenas um modelo de oração, mas também uma estratégia espiritual capaz de trazer libertação e restaurar a autoridade de Deus sobre qualquer ambiente. Quando você a utiliza em sua casa, ela se torna uma espada espiritual, cortando as amarras do inimigo e estabelecendo o reino de Deus em cada cômodo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ao começarmos essa oração, reconhecemos a soberania de Deus sobre tudo. Ao orar por sua santidade, estamos declarando que Ele é Senhor e que em sua presença nenhuma força maligna pode permanecer. Ao exaltar o nome de Deus, colocamos à tona seu poder, e onde Ele está entronizado, os demônios não têm lugar. A oração do Pai Nosso começa com a invocação do nome de Deus, e este é o ponto de partida para a libertação espiritual. Do lar, quando você clama, santificado seja o vosso nome, você está preparando o ambiente para que a santidade de Deus se manifeste. Esse é o primeiro passo crucial para expulsar os espíritos malignos, colocar Deus no centro de todo o processo. Em seguida, ao dizer, venha o vosso reino, você está convocando o reino de Deus para descer sobre o seu lar. O reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente. Quando você ora, você está trazendo o poder de Deus para invadir a sua casa, restaurando a paz, a ordem e a santidade. Onde o reino de Deus chega, as portas do inferno devem se fechar. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. É uma declaração de autoridade. Você não apenas deseja que a vontade de Deus se cumpra em sua vida, mas também que se cumpra no seu lar. Ao orar dessa forma, você entrega seu lar ao controle de Deus, permitindo que Ele governe e desfaça qualquer plano maligno que tenha sido traçado contra sua casa. A petição por o pão nosso de cada dia nos dá hoje não se refere apenas à comida física. Ela abrange tudo aquilo que é necessário para o sustento espiritual. Ao fazer essa oração, você está pedindo a Deus não só para prover suas necessidades, mas também para alimentar sua casa com sua presença. É o Senhor quem nutre espiritualmente e quebra as fortalezas que o inimigo constrói em sua vida. Quando oramos por perdão das nossas ofensas, estamos fazendo uma importante limpeza espiritual. O perdão é uma chave que desbloqueia a restauração da paz. Onde há rancor e mágoa, o inimigo encontra brechas para agir. Portanto, ao orar por perdão, você libera o ambiente de seu lar de toda a amarração emocional que pode estar atraindo espíritos de contenda. A frase, não nos deixeis cair em tentação, é uma proteção contra os ataques espirituais. Ao orar isso sobre sua casa, você está pedindo ao Senhor que blindes sua família, que os livre dos laços do maligno e os proteja de se afastarem da sua vontade. Por fim, quando oramos, mas livrai-nos do mal, você está decretando que todo espírito maligno, toda opressão e qualquer influência maligna que possa estar tentando afetar seu lar, seja expulso em nome de Jesus. A oração do Pai Nosso é uma proteção completa e poderosa que, quando declarada sobre sua casa, cria uma barreira espiritual impenetrável. Durante o jejum, é fundamental orar o Pai Nosso em cada cômodo de sua casa. Declare essa oração com autoridade e crença, porque você está chamando a presença de Deus para ocupar cada espaço. Onde a oração é feita com fé, os espíritos malignos não têm poder. O louvor e a adoração são duas das armas mais poderosas na guerra espiritual. Quando você louva e adora a Deus, você está liberando um ambiente de luz que afasta as trevas. A Bíblia é clara ao nos ensinar que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Salmo 22, 3. Ou seja, quando você começa a louvar a Deus,
A sua presença se manifesta de forma real e poderosa. Os espíritos malignos não conseguem suportar a adoração verdadeira a Deus. Onde há louvor genuíno, os demônios são forçados a sair. Essa é a chave. Eles não podem permanecer em um ambiente onde Deus é exaltado, onde o nome dele é proclamado com fé e autoridade. Em 2 Crônicas 20:22, vemos uma poderosa história de como o louvor foi usado como estratégia de guerra espiritual. O rei Josafá, diante de um grande exército inimigo, colocou os levitas à frente do exército para cantar e louvar ao Senhor. O que aconteceu? Deus interveio de forma sobrenatural e fez com que os inimigos se destruíssem entre si. O louvor não apenas trouxe a presença de Deus, mas também fez o inimigo se desintegrar. Isso nos ensina uma grande lição. Quando você louva a Deus, você está criando uma atmosfera em que Deus atua com poder e o inimigo não pode permanecer. Isso é ainda mais relevante quando se trata de libertação espiritual do lar. Louvar a Deus em cada cômodo da sua casa durante o jejum é uma forma eficaz de expulsar os espíritos malignos e preencher sua casa com a presença divina. Adorar não é apenas cantar músicas, mas também é viver em reconhecimento da grandeza de Deus. É um posicionamento de fé que reflete sua confiança no Senhor. Quando você adora, você não está apenas se alegrando em Deus, mas também declarando sua soberania sobre tudo o que está ao seu redor, inclusive sobre sua casa. Outro ponto importante é que o louvor e a adoração são vitais para criar uma atmosfera de paz. A presença de Deus traz descanso e segurança, enquanto as forças malignas trazem confusão, medo e opressão. Então, ao adorar a Deus em sua casa, você está convidando a paz de Cristo para invadir seu lar e expulsar a agitação espiritual. Uma prática simples que pode ser muito eficaz durante o jejum é colocar músicas de louvor e adoração em diferentes cômodos da casa. À medida que você avança em sua oração e jejum, toque músicas que exaltam o nome de Deus. Escolha aquelas que proclamam a vitória, a majestade e o poder de Cristo. Quando você ouve e canta essas músicas, você está criando um ambiente onde os espíritos malignos não podem resistir. Não subestime o poder de um momento de louvor silencioso também. Quando você entrar em um ambiente da sua casa e simplesmente se colocar em adoração, você está convidando a presença de Deus para tomar posse daquele espaço. Muitas vezes não precisamos de palavras. O simples ato de nos rendermos ao Senhor em adoração abre as portas para que Ele manifeste seu poder de forma transformadora. Lembre-se de que o louvor é um reflexo do seu coração, e Deus é atraído por corações sinceros. Ao louvar e adorar, você não só está expulsando os espíritos malignos, mas também está preparando sua casa para ser um lugar onde a presença de Deus habita de forma constante. A unção com azeite é uma prática profundamente bíblica que carrega grande poder espiritual. Em diversas passagens, vemos como o azeite é utilizado como símbolo do Espírito Santo e da autoridade dada por Deus para consagrar algo ou alguém. Quando ungimos as portas, janelas, móveis e objetos de nossa casa, estamos dedicando cada espaço à autoridade de Deus. E a unção cria uma barreira espiritual que impede a entrada de qualquer influência maligna. Em Tiago 5,14, a Bíblia diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Esse ato de unção é um ato de fé, no qual reconhecemos que a presença de Deus pode transformar, curar e libertar qualquer ambiente. No contexto de uma limpeza espiritual do lar, a unção com azeite é uma maneira poderosa de declarar que aquele local não pertence ao inimigo, mas ao Senhor. Quando você unge cada porta, cada janela e cada canto da casa, você está dedicando cada área à proteção e autoridade de Cristo.
Isso age como um símbolo visível da intervenção de Deus no seu lar, declarando que a casa será um local onde sua paz, presença e santidade estarão constantemente em ação. O azeite tem poder, mas o que realmente confere eficácia ao ato é a fé com que você o aplica. A Bíblia nos ensina que a unção não é apenas um ato físico, mas espiritual. Quando você unge a casa, acredite no poder de Deus para mudar a atmosfera e expulsar o mal. Use o azeite com oração e intenção clara. Em nome de Jesus, eu consagro este lar e toda obra do maligno é expulsa. A unção com azeite deve ser feita em todos os cômodos da casa. Comece pelas portas e janelas, que são pontos de entrada e saída do ambiente. Aplique o azeite em cada porta, dizendo, por exemplo, neste nome de Jesus, consagro esta porta a ti. Todo espírito maligno que tentou entrar por ela, em nome de Jesus, é expulso. Que a paz de Deus reine neste lugar. Depois, vá para as janelas. As janelas são portas espirituais, pela qual a luz entra na casa. Ao ungir as janelas, você está declarando que a luz de Cristo invadirá todos os recantos da sua casa e qualquer sombra de escuridão será dissipado. Aplique azeite nas janelas orando, que a luz de Cristo brilhe neste lar, que toda sombra de trevas seja expulsa em nome de Jesus. Continue o processo ungindo os móveis e outros objetos, como a televisão, o computador ou qualquer item que tenha sido fonte de negatividade espiritual. Declare sobre eles: eu consagro todos os objetos deste lar a ti, Senhor, que tudo que estiver aqui seja purificado pela tua presença. Esse é um momento de consagração, onde você entrega não só os espaços físicos, mas tudo o que há dentro do seu lar ao Senhor, pedindo que Ele tome controle total. Após a unção, é essencial declarar a palavra de Deus com autoridade. A Bíblia é a espada do Espírito. Efésios 6:17. E ao falar a palavra em voz alta, você está proclamando a verdade de Deus e criando uma barreira espiritual de proteção contra os ataques do inimigo. Declare versículos como: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Salmo 121:7. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Essas declarações são poderosas. Quando você fala a palavra de Deus, as forças malignas não podem resistir. Elas são forçadas a sair, pois o poder de Deus é maior do que qualquer opressão espiritual. Lembre-se de que a unção não é um ato mágico, mas um gesto de fé. O azeite é apenas um símbolo físico, mas é o poder do Espírito Santo que atua por meio da sua fé e da palavra de Deus. É com base na autoridade de Cristo que você consagra sua casa e expulsa as forças do mal. Após realizar o jejum, a oração, o louvor, a unção com azeite e a declaração da palavra de Deus, é essencial entender que a libertação espiritual não é um evento único, mas um processo contínuo. Manter a casa limpa espiritualmente exige vigilância constante, pois o inimigo sempre buscará formas de reabrir portas para atuar novamente. Como vimos em Mateus 12:43-45, quando um espírito maligno é expulso de um lar, ele pode tentar voltar e trazer mais espíritos malignos consigo, se o ambiente estiver vazio e não preenchido com a presença de Deus. Isso nos ensina uma lição vital. Não basta apenas expulsar os espíritos malignos, é necessário preencher sua casa com a presença de Deus, para que não haja espaço para que o mal retorne. A manutenção da limpeza espiritual é uma prática diária de consagração, oração e vigilância. Preencha sua casa com a presença de Deus, assim como em Mateus 12, onde o espírito maligno tenta retornar quando a casa está vazia.
Uma das maneiras mais eficazes de proteger sua casa é preenchê-la constantemente com a presença de Deus. A adoração, o louvor e a oração não devem ser apenas práticas temporárias durante o jejum, mas uma prática constante de cada dia. Mantenha uma atmosfera espiritual forte, colocando músicas de adoração, orando regularmente e declarando a palavra de Deus. Estabeleça uma rotina de oração. É importante estabelecer uma rotina diária de oração. A oração deve se tornar algo tão natural quanto respirar. Orar todos os dias em sua casa fortalece sua fé e mantém as portas espirituais fechadas para o inimigo. Dedique um tempo para orar pelos membros da sua família, pelos ambientes da casa e pelas suas finanças, saúde e segurança. Faça isso em todos os cômodos, pois a oração tem o poder de purificar e selar cada parte da sua casa. A importância da vigilância em 1 Pedro 5:8, somos alertados. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso nos lembra que a vigilância espiritual é essencial para manter a proteção de Deus em nossa casa. O inimigo nunca desiste, então devemos estar sempre alertas e prontos para identificar e combater qualquer tentativa de infiltração espiritual. Mantenha os olhos atentos aos sinais de distúrbios espirituais em sua casa, como discussões frequentes, sentimentos de medo, angústia ou desânimo. Essas são algumas das maneiras que o inimigo pode tentar agir de forma sutil para reabrir brechas. Quando esses sinais aparecerem, reaja rapidamente com oração, louvor e consagração. Evite os comportamentos que reabrem brechas. Em Mateus 12:44-45, vemos como um espírito maligno pode voltar a um lar e trazer ainda mais problemas, caso as brechas não sejam mantidas fechadas. Isso acontece quando nos afastamos de Deus ou quando começamos a praticar comportamentos espiritualmente perigosos. 5 atitudes em particular abrem portas para o inimigo. Ofensa constante, guardar rancor e não perdoar cria um terreno fértil para o inimigo. O perdão é a chave para manter a paz e a liberdade. Músicas ou filmes negativos. Cultivar a negatividade. Por meio de entretenimento prejudicial, alimenta as trevas. Seja cauteloso com o que entra em sua casa, pois os olhos são a lâmpada do corpo. Mateus 6:22. Falta de perdão. Não perdoar cria um bloqueio espiritual que pode permitir que o inimigo trabalhe em sua vida. Mentiras e engano. A mentira é uma ferramenta do inimigo, e a Bíblia nos ensina que devemos viver na verdade. João 8:32. Negligência espiritual. Não priorizar sua vida espiritual ou abandonar práticas como a oração e o estudo da palavra abre brechas para o mal. E mantenha a casa consagrada. A consagração da casa deve ser um ato contínuo. Se você ainda não consagrou novamente sua casa após o jejum, faça isso periodicamente, de modo que todos os espaços da sua casa estejam sempre debaixo da autoridade de Deus. Renovar sua consagração à medida que você cresce espiritualmente reforça a proteção de Deus sobre seu lar. A cada novo dia, reafirme que sua casa é um local consagrado, onde a presença de Deus está presente e os espíritos malignos não têm espaço. Ao fazer isso, você estará colocando um escudo de proteção espiritual sobre sua casa que nunca deixará o inimigo entrar. Quando falamos sobre blindar a casa espiritualmente, é fundamental usar palavras proféticas que declarem a proteção, a paz e a autoridade de Deus sobre cada cômodo e cada aspecto do lar. A Bíblia nos ensina que a palavra tem poder. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Ao usar palavras proféticas, você está liberando bênçãos, proteção e autoridade espiritual sobre sua casa.
construindo um ambiente onde o mal não pode permanecer. Aqui estão 7 palavras proféticas que você pode declarar sobre diferentes partes de sua casa. Cada uma delas está baseada na palavra de Deus e tem o poder de selar o seu lar contra qualquer tipo de ataque espiritual. Porta de entrada. A palavra de proteção à entrada da sua casa é o ponto onde o inimigo pode tentar entrar. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao ungir a porta de entrada, declare: Senhor Jesus, eu consagro esta porta à tua proteção. Nenhuma força maligna terá acesso a este lar. Que a tua presença venha habitar nesta casa e que tu sejas o único Senhor de nossa vida. 6. Sala de estar. A palavra de paz e unidade. A sala de estar é o local de convivência e deve ser um ambiente de harmonia e paz. Em Colossenses 3:15, a Bíblia nos ensina: que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Declare sobre a sala de estar: que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, reine neste lugar. Que o Senhor remova todo espírito de confusão e divisão e traga unidade e harmonia para todos que aqui entrarem. 3. Cozinha. A palavra de provisão e bênçãos, a cozinha, é o lugar onde alimentamos nossos corpos e, espiritualmente, ela representa a provisão de Deus. Em Filipenses 4:19, a palavra diz: E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Ao ungir a cozinha, diga: que o Senhor seja a nossa fonte de provisão. Toda necessidade será suprida de acordo com as suas riquezas, e que a abundância de Deus se manifeste neste lar, seja em alimentos, seja em todas as áreas da nossa vida. 4. A palavra de descanso e renovação espiritual. 4. É o lugar onde descansamos e também onde nossos sonhos e pensamentos podem ser espiritualmente atacados. Em Salmo 4:8, a Bíblia diz: Em paz me deitarei e logo adormecerei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Declare sobre o quarto: que este quarto seja um lugar de descanso físico e espiritual. Que todos os que aqui entrarem ou dormirem sintam a paz de Deus, e que nenhum espírito de insônia ou perturbação mental tenha espaço neste lugar. 5. Quarto das crianças. A palavra de proteção e segurança. As crianças são especialmente vulneráveis a ataques espirituais e devemos proteger a sua inocência com orações poderosas. Em Isaías 54:13, lemos: Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz dos teus filhos. Ao ungir o quarto das crianças, declare: que a paz de Deus envolva cada criança que habitar neste quarto. Que o Senhor os proteja de toda influência maligna e os cubra com o seu manto de segurança e bênçãos. 6. Banheiro. A palavra de purificação e santificação. O banheiro é o lugar onde fazemos a purificação física, e ele pode ser também um local de purificação espiritual. Em 1 João 1:9, a Bíblia nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao ungir o banheiro, declare: que este lugar seja purificado pela presença de Deus, que toda imoralidade e impureza sejam removidas e que a santidade reine neste ambiente. Que todo espírito de contaminação e confusão seja expulso, em nome de Jesus. 7. Ambientes gerais, todos os cômodos. A palavra de consagração e autoridade. Agora, para o ambiente geral da casa, é importante declarar a autoridade de Deus sobre todos os cômodos, garantindo que toda a casa esteja protegida.
Em Mateus 28:18, Jesus nos lembra da sua autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Declare sobre toda a casa: em nome de Jesus, eu consagro toda esta casa à tua autoridade, Senhor. Nenhuma obra do inimigo terá permissão para operar aqui. Que esta casa seja um santuário onde a tua presença habite constantemente e onde o mal não tenha poder. Essas palavras proféticas, baseadas na palavra de Deus, têm o poder de blindar sua casa contra qualquer ataque espiritual. Quando você as declara com fé, você está estabelecendo um ambiente de autoridade e proteção divina, onde os espíritos malignos não podem resistir. Após realizar a limpeza espiritual do lar e estabelecer um ambiente protegido pela presença de Deus, é essencial entender que a manutenção da proteção espiritual depende de nossos comportamentos diários. Em Mateus 12:43-45, Jesus ensina que se um espírito maligno for expulso de uma pessoa ou casa e não for substituído pela presença de Deus, ele poderá retornar, trazendo mais espíritos. Isso nos mostra que a limpeza espiritual é um processo contínuo e que certos comportamentos podem abrir portas para a ação do inimigo, reabrindo brechas espirituais em nossa vida e em nossa casa. Aqui estão 5 comportamentos que podem reabrir essas brechas espirituais, permitindo que o inimigo volte a agir em sua casa. Esteja atento a esses sinais e evite-os para manter a proteção divina constante. Ofensa constante e falta de perdão. Perdão é um dos pilares da fé cristã, e a falta de perdão é uma das maiores brechas espirituais que podemos abrir. Em Mateus 6:14-15, Jesus nos diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. A ofensa constante e o não perdão criam um ambiente de amargura, ressentimento e divisão, o que permite a entrada de espíritos malignos, como espíritos de divisão, ira e confusão. Esses sentimentos abrem portas para a manifestação de ataques espirituais em sua vida e em sua casa. Portanto, se você tem alguma raiz de amargura ou rancor, libere o perdão imediatamente, e isso removerá um terreno fértil para o mal. Prática: sempre que perceber que está guardando mágoas ou ressentimentos, ore para perdoar genuinamente e busque reconciliação. O perdão não apenas liberta os outros, mas também nos liberta espiritualmente. Filmes, músicas e conteúdos negativos, em Filipenses 4:8, a Bíblia nos instrui. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Consumir músicas, filmes e conteúdos negativos que promovem violência, imoralidade, medo ou desobediência a Deus abre portas para espíritos malignos. Esses conteúdos podem enfraquecer o espírito e criar uma atmosfera espiritual negativa, atraindo influências de opressão, medo e descontrole emocional. Prática: se você notar que certos filmes ou músicas estão gerando inquietação, raiva ou medo em sua vida, renuncie a esses conteúdos. Escolha, em vez disso, músicas de adoração, filmes edificantes e literatura que fortaleçam sua fé. Falta de compromisso com a vida espiritual. Em Mateus 12:43-45, vemos que após a expulsão do espírito, a casa ficou vazia. Isso simboliza que quando não mantemos nossa vida espiritual nutrida e cheia da presença de Deus, abrimos brechas para a entrada do mal. A falta de oração, estudo da palavra de Deus e adoração cria um vazio espiritual que o inimigo pode explorar. Quando a vida espiritual de uma pessoa fica negligenciada, a mente e o coração ficam mais suscetíveis a influências malignas.
A espiritualidade deve ser cultivada diariamente para manter a proteção divina em sua vida e em sua casa. Prática. Dedique um tempo diário para oração, leitura da Bíblia e adoração. Ao fazer isso, você preenche sua casa com a presença de Deus e se fortalece espiritualmente. Mentiras, engano e desonestidade. Mentira é um dos maiores instrumentos usados pelo inimigo para desestabilizar nossa vida espiritual. João 8,44 diz: Vós sois do Pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentir e enganar reabre as brechas espirituais, pois a mentira é uma manifestação direta da natureza do diabo. Quando estamos em desonestidade, não só rompemos com a verdade, mas também abrimos uma porta para os espíritos de engano e confusão espiritual. Prática. Pratique a verdade em todas as áreas da sua vida, seja em palavras ou ações. A honestidade mantém a porta aberta para a ação de Deus, enquanto a mentira abre a porta para a destruição espiritual. Negligência espiritual. Em relação à casa, em Josué 24:15, lemos: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se negligenciarmos a espiritualidade dentro de nossa própria casa, abrimos portas para que o mal atue. Isso inclui não orar pelos membros da família, permitir que práticas pagãs ou espíritas entrem em casa ou permitir comportamentos imorais sem repreensão. A negligência espiritual é uma falha em estabelecer um padrão de santidade e oração dentro de casa. Sem esse cuidado, a casa torna-se vulnerável a ataques espirituais. Prática. Estabeleça uma rotina de oração em família, consagre sua casa a Deus regularmente e pratique os princípios cristãos em todos os momentos. A negligência espiritual é o campo onde o inimigo pode encontrar brechas para atacar. Esses comportamentos são sinais de que as brechas espirituais estão sendo reabertas. Para garantir que sua casa permaneça protegida e limpa, é necessário vigilância constante e dedicação à vida espiritual diária. O inimigo sempre busca oportunidades para agir, mas ao nos mantermos firmes em nossa fé, oração e obediência a Deus, ele não poderá prevalecer. A consagração da casa ao Senhor é um ato de fé poderoso que separa o seu lar para Deus, declarando que ele é um espaço sagrado, protegido da influência maligna. A Bíblia nos ensina em Levítico 27:14, quando alguém consagrar a sua casa ao Senhor, ela será considerada sagrada. Isso significa que, ao consagrar sua casa a Deus, você está dedicando o seu lar à santidade e à proteção divina, garantindo que ele seja o Senhor absoluto sobre tudo o que ocorre dentro dele. A consagração não é apenas um ato simbólico, mas uma declaração espiritual de que sua casa será um ambiente onde Deus habitará, onde a sua presença será permanente e onde o mal não terá espaço. Vamos ver como realizar esse processo de maneira eficaz, com oração e unção. A importância da consagração. A consagração de uma casa é mais do que uma simples oração de proteção. É um processo espiritual profundo que visa afastar qualquer influência do mal e estabelecer a soberania de Deus sobre todos os aspectos da vida dentro daquele lar. Isso pode incluir questões familiares, relacionamentos, saúde, prosperidade e paz interior. Quando você consagra sua casa, você está invocando a autoridade de Deus sobre sua morada e criando uma barreira espiritual contra qualquer ataque maligno. Em Salmo 127:1, lemos: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso reforça que, sem a presença de Deus, todo o esforço humano na construção e na manutenção de nossa casa será em vão.
A consagração traz a segurança de que Deus é o fundamento e o sustentador do lar. Preparando o coração para a consagração. Antes de começar a consagrar a casa, é essencial preparar o seu coração. Examine-se diante de Deus. O processo de consagração não é só para a casa, mas também para os corações dos membros da família. Como está a sua vida espiritual? Há pecados não confessados ou áreas onde o inimigo tem acesso? A preparação espiritual inclui arrependimento de pecados pessoais. Peça perdão por qualquer atitude ou comportamento que tenha aberto portas para o mal. Perdão. Libere perdão para todos aqueles que tenham te ofendido. Isso cria um ambiente livre de amargura e permite que a presença de Deus flua livremente. Consagração pessoal. Dedique-se a Deus e peça que Ele o guie durante todo o processo. Unção da casa com azeite. A unção com azeite é um ato simbólico de separação e consagração. O azeite na Bíblia tem um significado profundo. É o símbolo da presença do Espírito Santo, da purificação e da consagração. Quando ungimos a casa com azeite, estamos dedicando cada ambiente à presença de Deus e selando espiritualmente o lar. Para ungir sua casa, siga esses passos. Escolha um azeite consagrado ou um azeite simples, mas dedique-o a Deus, consagrando-o com oração. Comece pela porta de entrada e unja as portas e janelas da casa, dizendo: Eu consagro este lar ao Senhor. Que Ele seja o Senhor desta casa, e nenhum mal terá acesso a ela. Unja cada cômodo, sala, cozinha, quartos, etc., e declare a presença de Deus em cada um desses ambientes. Diga algo como: Neste cômodo, a paz de Cristo habitará, e toda a influência do mal será expulsa. Peça a Deus que cubra cada canto da casa com seu poder e proteja todos os que nela habitam. Lembre-se de ungir o lugar com fé, acreditando no poder de Deus para proteger sua casa de qualquer ataque. Oração de consagração. Oração de consagração é um momento especial em que você dedica a casa totalmente a Deus. Essa oração deve ser feita de forma intencional e cheia de fé, acreditando no poder de Deus para transformar sua casa em um lugar seguro e santo. Aqui está um exemplo de oração de consagração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu consagro este lar a Ti. Eu te peço que Tu habites em cada cômodo e que Tua presença inunde cada ambiente, trazendo paz, proteção e santidade. Eu renuncio a toda influência maligna que tenha entrado por brechas espirituais, e eu declaro que este lar é Teu. Que Tu sejas o Senhor de nossa casa e que nenhum mal tenha permissão de operar aqui. Em nome de Jesus, eu coloco este lar sob a Tua proteção e consagração. Amém. 5. Manutenção da consagração. A consagração não é algo que acontece uma única vez. Ela deve ser renovada periodicamente. Revise sua vida espiritual e continue, dedicando sua casa ao Senhor em oração, para que a presença de Deus permaneça constante. Quando perceber que a casa está sendo atacada, volte a ungir e orar com fé, renovando o compromisso de consagração. Lembre-se, a manutenção de uma casa consagrada ao Senhor exige vigilância espiritual diária, através da oração, do estudo, da palavra de Deus e da renúncia contínua ao pecado. O jejum é uma prática espiritual profundamente enraizada nas Escrituras, e quando realizado com fé e intenção, ele traz benefícios poderosos para a vida espiritual do cristão. O jejum não é apenas uma privação de alimentos, mas um ato de consagração, um tempo dedicado à busca intensa de Deus e uma poderosa arma contra as forças do mal. Jesus mesmo afirmou em Mateus 17:21, que certos tipos de espíritos malignos só podem ser expulsos através da oração e do jejum. O jejum se torna, assim, um mecanismo de libertação espiritual e de fortalecimento da fé. Neste capítulo, vamos explorar os benefícios espirituais do jejum,
como ele atua na vida do cristão e de que maneira ele pode ser utilizado para quebrar cadeias espirituais, limpar territórios e manifestar a autoridade de Deus. 1. Elevação espiritual e aproximação de Deus. Jejum é um dos meios mais eficazes de aproximação de Deus. Em Isaías 58, 6-9, Deus nos ensina que o jejum verdadeiro não é uma mera prática externa, mas uma atitude interna de humildade e busca pela sua presença. O jejum abre nossos corações e mentes para ouvir melhor a voz de Deus, refina a nossa percepção espiritual e nos ajuda a alcançar uma intimidade mais profunda com o Senhor. Quando nos abstenemos dos alimentos e nos voltamos completamente para Deus, estamos dizendo: Senhor, Tu és mais importante do que tudo o que eu necessito. Isso aproxima o cristão do coração de Deus, permitindo que a graça divina se manifeste de forma mais visível em sua vida. Prática. Durante o jejum, busque a presença de Deus em oração, medite em sua palavra e permita que o Espírito Santo revele verdades profundas ao seu coração. Alinhamento com a vontade de Deus. Jejuar nos ajuda a alinhar nossa vontade à vontade de Deus. Muitas vezes, nossas orações e decisões são impulsionadas pelo desejo de atender às nossas necessidades pessoais ou desejos carnais. O jejum é um meio de submeter nossa vontade à soberania divina, buscando, acima de tudo, o que é mais importante aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina, em Romanos 12, 1-2, a não conformarmos com os padrões deste mundo, mas a transformarmos nossa mente para que possamos discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O jejum serve como um filtro espiritual, permitindo que nos livremos de distrações e de desejos egoístas, e, em seu lugar, recebamos o alinhamento com os propósitos divinos. Prática. Ao jejuar, pergunte a Deus como você pode se alinhar mais plenamente com sua vontade. Ore para que Ele revele qualquer área de sua vida que precise ser ajustada. Quebra de cadeias espirituais. Jejum também é um instrumento poderoso para quebrar cadeias espirituais. Muitas pessoas vivem cativas de vícios, hábitos destrutivos ou influências espirituais negativas, que as mantém em um ciclo de escravidão. Jesus, em Marcos 9:29, diz: Este gênero não sai senão por meio de oração e jejum. Através do jejum, o cristão é fortalecido para expulsar forças espirituais opressoras, quebrando os laços que o prendem. O jejum cria um ambiente de libertação espiritual, permitindo que o crente se liberte da opressão e caminhe na liberdade que Cristo conquistou na cruz. Prática. Quando se sentir preso a algo, seja um vício, medo ou opressão espiritual, considere o jejum como uma ferramenta poderosa para cortar essas cadeias e buscar a liberdade em Cristo. Limpeza do território espiritual. Jejum também tem o poder de limpar o território espiritual. Ao jejuarmos, estamos não apenas buscando uma transformação interna, mas também um impacto nas esferas espirituais ao nosso redor. Quando o cristão jejua com fé, ele não só se prepara para receber mais de Deus, mas também cria um espaço onde a presença de Deus pode habitar mais plenamente, trazendo proteção e restauração ao seu lar, família e até mesmo sua comunidade. O jejum, em conjunto com a oração, torna-se uma arma espiritual que purifica áreas afetadas por influências malignas, afastando o mal e estabelecendo um ambiente de paz e proteção divina. Prática. Durante o jejum, ore especificamente por áreas ou lugares que precisam de restauração espiritual, como sua casa, trabalho ou a comunidade em que vive. Peça a Deus que traga seu domínio sobre essas áreas. Manifestação da autoridade. De Deus, finalmente, o jejum é uma maneira de manifestar a autoridade de Deus. Em Lucas 10:19,
Jesus nos dá autoridade sobre os poderes do mal quando diz: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. O jejum fortalece a nossa autoridade espiritual, permitindo-nos exercer o poder de Deus em áreas de opressão, doença e conflito. Quando jejuamos, nossa fé é ativada e somos capacitados a operar na autoridade de Cristo, expulsando demônios, curando os enfermos e realizando milagres. Prática. Durante o jejum, lembre-se da autoridade que você tem em Cristo e ore com ousadia para que o poder de Deus seja manifestado na sua vida e na vida daqueles ao seu redor. O jejum é uma prática espiritual essencial para aqueles que desejam aprofundar sua vida com Deus e experimentar transformações poderosas. Ele traz benefícios espirituais profundos, incluindo aproximação de Deus e crescimento espiritual, alinhamento com a vontade divina, quebra de cadeias espirituais, limpeza do território espiritual, manifestação da autoridade de Deus em nossas vidas. Se você deseja experimentar a libertação completa e a manifestação da autoridade divina, o jejum é uma ferramenta poderosa e indispensável. Chegamos ao final deste poderoso guia sobre como realizar uma limpeza espiritual no lar. Ao longo dos capítulos, exploramos práticas essenciais como o jejum, oração, unção com azeite, louvor e adoração, todas essas ferramentas poderosas para expulsar as forças do mal, consagrar sua casa ao Senhor e garantir que o seu lar se torne um lugar seguro, repleto da presença divina. Agora que você já aprendeu sobre a importância do jejum, a preparação para expulsar espíritos malignos e a manutenção de um ambiente espiritual saudável, chegou o momento de colocar tudo isso em prática. A libertação de sua casa e da sua vida espiritual depende de ações firmes e de uma fé que se manifesta. Aqui está o chamado à ação para você. Realize o jejum em sua casa. Comece com um jejum simples, com oração, pedindo a Deus para revelar qualquer brecha espiritual que precise ser fechada e para limpar seu lar da influência do mal. Lembre-se de que o jejum não é apenas uma privação, mas uma intenção de buscar mais de Deus e fortalecer sua autoridade espiritual. Consagre sua casa ao Senhor. Com azeite consagrado, unja cada cômodo da sua casa. Declare que, a partir de agora, seu lar será um lugar onde a paz e a presença de Deus reinarão. Não permita que nenhuma influência maligna se estabeleça em seu território espiritual. Ore e louve constantemente. Use a oração do Pai Nosso como uma ferramenta de libertação. Durante o jejum, passe por cada cômodo da sua casa, orando e louvando, criando uma atmosfera de adoração. Lembre-se de que o louvor expulsa as trevas, como nos ensina 2 Crônicas 20:22, quando os inimigos foram derrotados pelo poder do louvor. Mantenha vigilância espiritual. A limpeza espiritual não é um evento único. Você deve manter a vigilância espiritual, praticando a oração diária, o louvor e o jejum periodicamente. Evite comportamentos que reabram portas para o maligno, como ofensas constantes, falta de perdão ou negligência espiritual. Compartilhe essa mensagem. Se você sentiu que este vídeo impactou a sua vida e trouxe revelações poderosas, compartilhe com seus amigos e familiares. Muitas pessoas em sua vida podem estar precisando dessa limpeza espiritual e você pode ser a chave para trazer paz e libertação a elas. Além disso, curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe nos comentários suas experiências, dúvidas ou testemunhos. Ao interagir com o vídeo, você nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa transformação espiritual. Última reflexão. Em Mateus 12:43-45, Jesus nos ensina que quando a casa é limpa, mas não se preenche com a presença de Deus, o mal pode voltar com mais força.
Isso significa que, ao expulsar as forças malignas, é fundamental também preencher sua casa com a presença de Deus, através da oração constante, do louvor e da dedicação diária. Seja intencional e persistente, e Deus será fiel para completar a boa obra que Ele iniciou em sua vida e em seu lar. Ele deseja que sua casa seja um lugar de paz, proteção e vida abundante. Agora é sua vez de agir. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo e faça de sua casa um lugar santo. A transformação começa com você. Não espere mais. Comece hoje mesmo e experimente o poder da limpeza espiritual em seu lar. Deus está esperando para fazer maravilhas em sua casa. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos que podem transformar sua vida espiritual e fortalecer sua caminhada com Deus.